Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre uma estranha declaração do Vladimir Putin sobre a Rainha Elizabeth. Principalmente porque da boca dele ele falou, ela não é humana. E você vê casos como ele se afastando dela em coletivas de imprensa, ele simplesmente mantendo certa distância e num recluso, numa tentativa solene de não nem pisar na Inglaterra. Por que um cara que tem tantas ogivas nucleares, tantos tanques de guerra, uma área imensa que é a Rússia, que é basicamente mais do que o dobro do Brasil, o tamanho da Rússia, uma área imensa, ogivas, tecnologia de ponta, por que um cara desse teria medo de uma senhorinha de bengalas? Não faz o menor sentido, a menos que ele tenha descoberto algo. O fato dele ter certo receio e medo da Rainha Elizabeth é real. Isso é real e documentado. Agora, isso é um padrão que não se encaixa para um cara que foi agente especial da KG Pararapururu B. Por que será? E aí nós vamos comentar sobre o assunto. Essa reportagem é do portal UFO, mas também TOF 3126 falou sobre o assunto. Eu já trouxe os 3 vídeos no canal falando sobre esse assunto, tá? Não da forma como eu vou abordar agora, mas já trouxe aqui no canal e eu decidi mostrar isso aqui para vocês. Porque olha que coisa interessante, tá? O Putin foi envolvido no boato de que a rainha do Reino Unido seria reptiliana. Não só o Putin, mas você vai ver que Mohammed Ali, uma série de galera fala a mesma coisa, meu irmão. Uma galera fala a mesma coisa. Esse boato que a rainha é reptiliana, se fosse só uma ou 2 ou 3 pessoas falando, é um boato que deixaria de ser real. Mas esse boato está sempre sendo alimentado por pessoas famosas, está sempre sendo alimentado por ex-oficiais do governo. É incrível. Então vamos tentar entender o que aconteceu para que o Putin tivesse medo da rainha. Logo te adianto que foi uma entrevista, uma coletiva, onde a rainha e o Putin iriam participar. Lembrando você, né, aqui é uma foto do Barack Obama, né, encostando na rainha, você vê a presidente da Alemanha, a galera, todo mundo aqui, né, coçando o saco da rainha, e o Putin mantendo uma certa distância da rainha. É incrível como você vê em toda a coletiva ele distante da rainha, né? Os globalistas todos próximos e o Putin mantendo uma certa distância. Até o que parece, né, é importante a gente falar isso, tudo parece muito com esse filme chamado Day Live, onde aqueles que colocam os óculos são capazes de enxergar a realidade. Então o cara que coloca o óculos, ele é capaz de enxergar a realidade, e eles começam a ver que boa parte dos seres que estão na Terra nem humanos são. Então eles veem que tem esses seres, né, que assolam a Terra, que mandam na Terra e que nem humanos são. Então esse é um filme que mostra, tenho certeza que o diretor desse filme queria colocar esses seres como reptiliano, mas Hollywood não deixou, porque realmente o filme revela demais. O filme revela que quem está no topo da elite mundial são esses seres. Quem está no topo são esses seres e eles escravizam a humanidade. Inclusive tem até memes. O pessoal faz muito memes aí, ó, tipo Mark Zuckerberg. Eles colocam aí sobre a questão dos Estados Unidos e tal. Mas é um filme que, apesar de ser ficção, tem o seu apreço pela verdade. Para os despertos, tem o seu apreço pela verdade. E não é à toa que o cara mantém certa distância da rainha. Vamos ver o que aconteceu para que ele chegasse a esse ponto aí. Olha só, vamos lá. A mais popular monarca de todos os tempos vai completar 96 anos. Isso aqui está errado. Essa mãe já passou de 112 anos. Toda vez, é como eu sempre falo aqui no canal, vou dar só uma pincelada. O Will Smith não envelhece. O Will Smith e Morgan Freeman é praticamente a mesma idade, campeão. Só que o Will Smith não envelhece, cara. Tu pega Tom Cruise, ele também não envelhece. Pega lá, Missão Impossível, já tem uns 30 e tantos anos que aquela linhaca já foi pro ar. Cara, a mulher que fez o filme do Missão Impossível, ela já tá de bengala. A mulher já tá de bengala, ela tá gordinha de bengala. E o cara tá exatamente a mesma coisa do filme. E não venha me dizer que o cara envelheceu saudável, que não é isso, meu irmão. Não é isso, realmente tem algo por trás ali. É importante que a gente fale. Então, a mulher que fez o filme, a atora, que é a galante do filme, né?
que era bonitona, já tá de bengala, e o cara tá em Sam fazendo filmes pulando de prédio, para você ter mais ou menos uma ideia. A mais popular monarca de todos os tempos, ela vai completar 96 anos, mas eu desconfio dessa idade aqui. Sua admirável longevidade, né, também causam teorias surreais, como as que seria de uma reptiliana, ou seja, meio humana, meio lagarto. É claro, o anjo, o Nefilim, tem 60 metros de altura. Como que poderia ser o rei o rei, a rainha, o presidente? As pessoas não iriam aceitar. Então tem que ser alguém semelhante. E a gente vê que são híbridos. Os híbridos entre anjos e seres humanos são esses aí. Lembra que a Bíblia fala em Gênesis 6, os santos sentinelas namorados das mulheres deram origem a gigantes, os filhos de Deus? Pois é, esses que são os filhos dos anjos caídos, os híbridos, são quem manda no mundo. Ramsés I, Ramsés II, Nimrod, rainha, na minha visão, Elizabeth, tá? Minha visão, não estou afirmando nada. Os reptilianos são citados em obras de ficção científica desde o século XIX e tal, e reza a lenda que esses alienígenas têm o poder da metamorfose para ficar com a aparência totalmente humana. Existe um livro na Bíblia que foi expulso. Tem um livro na Bíblia, né, um dos evangelhos, que fala que ao tocar o som de uma trombeta, uma certa frequência, você consegue identificar esses seres. Esses seres têm a capacidade de se transmutar, de se passar por seres humanos, de se tornarem indetectáveis. E uma certa frequência, quando soada, faz com que esses seres se revelem. Esse evangelho foi removido da Bíblia, tá? Só para avisar para vocês. Então, assim, teve esse evangelho falando sobre seres que dominavam o mundo e que a humanidade começou uma caçada por esses seres. Começou uma caçada em reino para expulsar esses seres. Eles realmente foram expulsos, voltaram para suas tocas, e essa história de tocar essa corneta sumiu da Bíblia. Nós só temos a corneta que derruba o muro lá da história de Jerusalém. Não temos a história da corneta que revela os seres. E tinha no passado, tá? Tinha no passado. E outro caso interessante é que no passado, em 2004, se você é muito novo, talvez você não tenha percebido, teve casos de fotógrafos que fotografaram Madonna, aquela Rihanna, e na fotografia, a fotografia utilizou infravermelho, aquelas câmeras antigonas de infravermelho. E quando bateu a foto, a pessoa estava toda de escama. Provavelmente eu não vou conseguir encontrar essa foto aqui, mas Rihanna, vamos tentar uma vez, né? Rihanna, foto reptiliana. Eu não sei se eu vou encontrar, tá, pessoal? Mas não vai encontrar aqui não. Eu acho difícil, né? Deixa eu ver o nome aqui, Rihanna. Eu não conheço, eu não sou fã desses. Eu não sou fã desse pessoal de negócio, mas não vai encontrar, né? Eu tô até com receio de avançar para não ver coisas inapropriadas aqui, né? Então, basicamente, ela teve fotos. Deixa eu só ver se isso aqui é. Ela teve fotos que realmente, né? Não vai aparecer, não vai ter. Mas teve fotos dela que o fotógrafo usou uma câmera antiga de infravermelho e ela saiu verde e escamosa. Ela, Madonna, e o pessoal começou a fomentar uma teoria, tá? E aí, olha que coisa interessante. Os conspiracionistas passaram a desconfiar ainda mais da Elizabeth após uma suposta declaração do presidente da Rússia, o Putin, ao fim de um encontro com a rainha. Ele teria dito a um dos seus assessores: ela não é humana. Vou resumir a história. Geopolítica, história de interesses entre um país e outro, a gente conhece muito bem, né? Eles trabalham com interesses mútuos mesmo em guerra. Por exemplo, Rússia e Estados Unidos assinando o Tratado da Antártida meia Guerra Fria. Então, geopolítica sempre existiu, tá? E aí, o caso é interessante, porque tinha marcado um horário e o Putin não compareceu nesse horário, irritando a rainha. Demorou 16 minutos para aparecer no local, tá? E aí, né, evidentemente, o pessoal ficou apavorado, o cara deixando a rainha esperando, né? Quem que é esse cara? E aí, teve a entrevista, a rainha também teve um puxão de orelha com o cara e tal, mas indiferente. O que é importante aqui é o seguinte: após essa entrevista, ele mesmo disse aos seus assessores: ela não é humana. O presidente russo diz que a rainha o cumprimentou em ato e viu como seus olhos haviam mudado de uma maneira muito estranha e até misteriosa, com o firme propósito de intimidá-lo.
Então ele estava conversando com a rainha, né, numa certa aproximação, e ela mudou os seus olhos para os olhos de réptil, que fez com que ele se assustasse e queresse ir embora daquele momento ali, de forma imediata, tá? E aí ele vai e fala, ela mudou muito estranhamente a forma de sua pupila, como os répteis, como uma espécie de aviso para mim, teria supostamente explicado o seu assessor. Então, esse boato do Putin se encontra em tudo quanto é canto. Tudo quanto é reportagem, você vai ver, só voltar isso aqui, reportagens falando por que ele tem medo da Rainha Elizabeth. Ele mesmo fala que ele tem receio, ele fica longe da Rainha Elizabeth, ele não quer estar próximo da rainha, tá? Isso aqui era antigamente, você vê que no passado, olha só, ele esteve perto da rainha, ok? Esteve perto da rainha. Aconteceu esse evento que ele atrasou, né, nessa conferência com a rainha, e depois desse evento, deixa eu voltar aqui, né? Depois desse evento que ele atrasou com a rainha, você vê que ele parou, ele não tá, ó, esse aqui é de novo. O Vladimir Putin aqui, ele tá novo, ele tem, esse aqui foi bem lá no século, nos anos 2000, tem quase 20 anos isso aí. E depois desse evento aqui, ó, que ele descobriu, ele se manteve distante. Só para você ver e tentar entender. Não estou dizendo que o Putin é o salvador da pátria, que eu sempre falei. 3 potências mundiais tentam dominar o mundo. Religiosa, Islã, você tem os comunistas, que é o povo que quer botar o mundo de joelhos, e os globalistas, que são esses caras aí. E eu acho interessante, né, você ver essa história aí do Putin, né, falando, ela mudou estranhamente a sua forma da pupila. Como os répteis, né, como uma espécie de aviso para mim. O cara tem bomba nuclear, tanque de guerra, tem um território imenso, tem recurso financeiro, o cara tem ogivas nucleares e ainda assim tem medo de uma senhorinha de bengala? Não faz sentido. Por que o cara estaria tão distante dela? Ao que tudo parece, no meu entender, de certa forma pode ser que tenha um fundo de verdade. Até porque a Rainha Elizabeth, você não vê ela sem roupa. Sempre, não estou dizendo, mas não vai ter como ver. Meu, você tem foto do Putin pescando, cara, só com uma bermuda e sem blusa nem nada. Várias fotos. Você pega a princesa Diana, tem fotos dela também, né, mostrando a barriga, mostrando os braços. A rainha sempre foi assim, ó, o corpo todo coberto. Por que será? Essa é uma questão, uma importância a ser retratada, tá? Agora, se é real ou não, eu não sei. Porém, para a gente poder finalizar, a Bíblia mesmo fala sobre esse assunto. Olha só o que a Bíblia fala, só para você poder ver. A mulher e o dragão. E o que é isso, mulher e o dragão? Existe uma estátua, ok? Lá na Dinamarca, que mostra um relacionamento entre uma mulher e um réptil. Na Dinamarca tem, né, uma estátua onde mostra um réptil abraçando uma mulher. E curioso fato que na própria Bíblia fala, né, é um relacionamento entre mulher e dragão. Se você analisar Gênesis 6, anjos são extraterrestres, porque não nasceram na Terra, coabitaram com mulheres, criaram híbridos. E você vê no Apocalipse acontecendo a mesma coisa. Olha que coisa interessante aqui, ó. Apocalipse capítulo 12, versículo 8, dentro do livro da Bíblia, tá? Olha só, e apareceu outro sinal, em que o dragão vermelho se apresentava. Dragão vermelho, o que é um dragão? É um réptil. Dragão é um réptil. Então um sinal no céu de um réptil aparecendo. Olha que coisa interessante. E aí isso vem a se confirmar, olha só, pronto para devorar criança. Quantos boatos que não tem eu não posso falar, mas de crianças desaparecidas, que são usadas por esses seres, raptadas por esses seres. Eu contei o caso do brasileiro que participou de uma missão secreta no Amazonas. E que esses seres comem as crianças mesmo, irmão. A história do bicho-papão, boi da cara preta, não é história de brincadeira, não. É real, é pra criança saber que é real. É real, meu irmão. Tem que ficar em cima. Não pode deixar, não. É real. E aí, basicamente, olha só. Dragão reptiliano, devoração de, eu não posso falar aqui, né? Logo quando nasce. Adivinha o que eles querem extrair da pessoa? Outra coisa, olha que coisa interessante falando aqui, tá? Vamos pegar aqui. Ele é a antiga serpente. Olha que coisa interessante, o reptiliano. A antiga serpente. Antiga serpente, ou seja,
reptiliano. Anjos não nascem na Terra, logo são extraterrestres. Esses extraterrestres não são nem, né, humanos, são reptilianos. Olha que coisa interessante. E ele arrastou consigo, olha só, 1/3 das estrelas do céu. E o que são estrelas? Você vê aqui, ó, o dragão e contra os seus anjos. Ou seja, estrelas são anjos. A própria Bíblia até fala sobre isso. Então, esse reptiliano, que é um extraterrestre, arrastou consigo boa parte do céu. Nós não fazemos ideia do que seria 1/3 do céu, se é bilhões, centenas de bilhões ou milhões, não fazemos ideia. Ele arrastou consigo para essa guerra contra Miguel. Então, para você ver, uma guerra de extraterrestres, porque Miguel não nasceu na Terra, também é um extraterrestre. Mesmo que o Miguel tenha o formato humano, ele não nasceu na Terra, ele continua sendo extraterrestre. Então nós estamos falando, no Apocalipse, uma guerra de extraterrestres, onde Miguel batalha contra a antiga serpente, que é reptiliana. Ambos batalham, e Miguel e seus anjos e o dragão e seus anjos batalham. E o dragão perdeu a guerra e foi expulso do céu. Foi expulso do céu. Ele é a antiga serpente, conhecida como o nome, né, que você conhece muito bem, e que engana o mundo inteiro. E foi lançado para a terra mais os seus demônios. A partir do momento que os anjos caíram, se tornaram maus espíritos, demônios. Que coisa interessante. Então nós temos extraterrestres e o mundo espiritual para nos assolar ainda. Como se não bastasse o problema dos extraterrestres no mundo, nós temos os maus espíritos para encher o nosso saco também. Tá entendendo? Então Miguel batalhou e venceu, mas eles caíram na terra. Por isso João Batista fala que o mundo inteiro jaz no maligno. Então a Bíblia fala sobre híbridos, fala sobre répteis, reptilianos, inteligentes que estão batalhando no céu, fala sobre esses terrestres que batalharam e perderam a guerra, fala sobre híbridos e a galera não quer acreditar. A galera fecha os olhos e não quer acreditar. E depois nós pegamos praticamente o Putin dando declarações polêmicas sobre o assunto, mantendo certa distância, né, por receio e precaução. Por que será? Bom, aí, né, fica na sua imaginação crer ou não crer nesse fato, acreditar ou não acreditar nessa história, podendo ser ela mito ou verdade. De fato, nunca vamos descobrir. Nós somos peões de boiadeiro. Até a internet só revela aquilo que eles querem que revele. Então, de fato, não temos como provar essa teoria, mas eu achei interessante trazer para que vocês pudessem ter uma segunda vertente sobre essa informação. E aí, o que você acha que pode ser esses seres? Lembrando para você deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações, conhecer o meu trabalho. No Telegram, você tem o meu contato aqui também embaixo. Se não tem nu, entra aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. E quem quiser conhecer o meu trabalho, né, já sabe, tá aqui embaixo o link também, meu contato pessoal, você vai ter o meu contato para trocar ideia contigo. Você vai ter os meus cursos e vai aprender uma série de coisas redpilizadas que eu não posso falar aqui. Quem quiser, tem links aí na descrição. Vou ficar por aqui, sou Humberto Volts, fique na paz.